Bom, muito obrigado por estar participando aí do nosso programa, que a gente sabe que você teve aí muitas questões essa semana para tratar, né? Você foi uma das mais pedidas, então é um prazer recebê-la aí na nossa entrevista, né? Bom, a maioria das pessoas te conhece, né? Mas se você puder falar rapidamente um pouquinho sobre você, eu agradeceria. Bom, eu sou uma pessoa normal, mediunidade ostensiva, trabalho há Sim, 28 anos na Casa do Consolador, que a gente fundou em 92. Me muito legal. desenvolvi em casa, li o Livro dos Espíritos com 11 anos e não parei nunca mais de estudar, né, o kardecismo. Tenho contato com seres de outros mundos desde os 5 anos de idade, quando eu ia para a nave com eles, né? E para Uhum, mim, a gente só é feliz se puder ser útil. Então, essa é a toada da minha com existência. Eu quero certeza. ser útil de qualquer jeito. Sou médica formada pela Unicamp, tenho fellowship em Chicago, e eu acho isso Legal. importante dentro da minha profissão, mas cosmicamente é só mais um tijolo Sim, da verdade, construção. concordo. Uhum. Concordo. Ô, pessoal, a Mônica não está aparecendo por algum problema que a gente não descobriu qual que é, tá bom? Dessa vez a gente vai fazer assim, aí depois a gente faz outra, porque a gente, bom, acho que é o único recurso que a gente tem agora para fazer live é esse. As pessoas querem te ver, Mônica. Você está lendo aí, né? Bom, Tem o YouTube, que eu acho que é melhor, né? Porque eu realmente, com o Jorge Versilo, foi a mesma coisa. Eu não conseguia pôr a minha imagem, né? Então, não é. sei se é algum problema de configuração, alguma Eu coisa acho que eu sei o assim. que que é. Depois você dá uma olhada nisso. Quando você instalou o Instagram, ele pediu permissão para utilizar a sua câmera. Sem querer, você deve ter dado recusar. Não, na É isso. Mas tudo verdade, bem, não. depois você dá. Na Não? verdade, bom, sei lá. É, Não, na você usa a verdade, câmera não. já, né? Não, porque eu fiz pelo Instagram com um amigo lá de E deu certo. Brasília e ele me mandou um link e pelo link a imagem aparecia normal. Ah, sim, mas é que ele usa um aplicativo. Mas tudo bem, vamos fazer essa e aí a Vamos gente faz embora, outra vamos. depois, né? Sem Bom, eu dúvida. queria te perguntar, primeira coisa, Mônica, o que que você acha, vamos dizer assim, qual a interação que a gente tem hoje entre os seres de outro mundo, que a gente sabe que você tem uma ampla comunicação com eles, e Tá. os seres da Terra? Qual é a ligação que nós temos aí? Olha, Fábio, a gente tem dois grupos distintos e opostos de seres de outros mundos interagindo com a humanidade hoje. Nós temos um Sim. grupo que aportou na Terra milênios atrás, muito tempo atrás, e que está prisioneiro desse planeta escola como nós estamos, não é? Eles não podem Uhum. sair daqui, uma vez que eles criaram todo este modelo nada fraterno de existência e nós somos cúmplices e não vítimas, né? É bom que a gente entenda isso. Não há nada de vítima em nós. Sim, Nós somos com totalmente afins certeza. com eles. Esse é o grupo que compõe o governo oculto que realmente comanda o mundo, junto com humanos. Não são só Uhum. extraterrestres que tem nesse governo oculto, tem muitos, muitos humanos. O outro lado é o da confederação, que são seres de uma confederação interplanetária de planetas desta galáxia, cuja função dessa confederação é estabelecer normas éticas e fraternas de convivência entre diferentes níveis de evolução técnica, moral e espiritual. Tá? Então, Uhum. neste momento, esta confederação, a comando de Jesus, está trabalhando na Terra desde quase de 43 para frente, eles começaram a interagir com humanos da Terra, mas acentuadamente após a Segunda Guerra Mundial, compondo o que a gente chama na ufologia de ufologia moderna, quando eles passaram a ter contato com humanos por DNA dependência, ou seja, pessoas que antes de nascer se determinaram a trabalhar com estes seres confederados, sob o comando do diretrizes planetárias, que são os prepostos de Cristo na Terra, em dois Uhum. projetos. Primeiro, a nova raça humana, para a constituição de um novo corpo humano, onde houvesse um delay de resposta emocional, e atraindo, assim, espíritos de maior envergadura para estes novos corpos, que são as crianças índigo e cristais. Cristais, os índigos, eles são
um protótipo, né? Mas as crianças cristais que estão encarnando aí a partir do ano 2000, e o segundo projeto é o Nova Terra, quer dizer, o alicerce do planeta de regeneração, que a Terra será sim ou sim, né? Então, os abduzidos, quer dizer, todo mundo que é abduzido, ou seja, seres que fornecem não apenas material biológico, mas são objetos de estudo neurocientífico por parte dos confederados, tanto quanto os contatados, que são também seres DNA dependente, os abduzidos ligados ao projeto Nova Raça Humana, os contatados ligados ao projeto Nova Terra. Este grupo de humanos que nasceram aí, milhões deles, né, a partir dos anos 50, vem nascendo em grupos para terem contato, e a partir então, o contato era com estes grupos. A partir de 2010, já criado o inconsciente coletivo, em que a humanidade tem um grande percentual que aceita a vida extraplanetária, e que esta vida extraplanetária interage aqui na Terra, começou a DNA dependência para você ver nave, desapareceu. Então agora quem acredita, vê, ou quem não acredita também pode olhar e ver, e eles começaram a se manifestar dentro de centros espíritas ou espiritualistas, estabelecendo contato explícito, dizendo que são extraterrestres ou não, dependendo da direção da casa e da aceitação desta verdade pelas casas. E não é só dentro do espiritismo ou do espiritualismo, mas eles se manifestam em todo e qualquer lugar onde haja honestidade de propósitos, porque a confederação não tem religião, eles não são dogmáticos, então isso já favorece a você não ter barreiras nesse aspecto, né? Né, porque o propósito deles é muito maior, né? Mas agora eu queria te fazer uma pergunta sobre algo que você citou ali. Qual é a diferença biológica de um organismo que vai reencarnar como cristal? Assim, claro que não precisa entrar em detalhes, né? Mas por que precisa ter essa preparação para reencarnar como cristal? Do que a gente já tem hoje em dia, o corpo humano. Então, na verdade, o que tem o que hoje nós temos é de 100 a 500 milésimos de segundo para respondermos emocionalmente a um estímulo, tá? Então, esse tempo extremamente curto é um defeito que o Sapiens Sapiens tem de geração, porque tinha que ser assim para atrair espíritos indisciplinados e rebeldes como nós somos. Era o corpo certo para o espírito certo, né? A Terra é uma escola para rebeldes, e já os cristais são seres mais alinhados com a lei da fraternidade, eles têm menos medo da própria sombra, então eles têm um tempo de resposta maior, vai de 300 a 1000 milésimos de segundo para a resposta emocional. Então isso dá tempo do pré-frontal fazer o freio ético necessário para a gente não ter um comportamento apenas baseado no biofeedback, né, no reflexo condicionado, entendeu? Então os cristais têm um tempo de resposta mais longo, o que dá a chance do pré-frontal exercer o freio ético. Entendi, interessante, interessante. E deixa eu te perguntar uma coisa, que perguntaram aqui, eu também tenho essa questão, porque eu ouço muitos pontos de vista diferentes. Para você, quem são os reptilianos? É uma raça, como são, uma etnia como nós adâmicos somos, como os insetoides são, os felinos são, e os eta-reticulianos são. O que é o problema é que a gente tende a generalizar, né? O problema da espécie humana é GOT. Generaliza, omite e distorce. Então, todos os reptilianos são ruins. Não, não é verdade, porque se você é um ET, um insetoide, por exemplo, você está na nave e você assiste qualquer telejornal ou entra em qualquer rede social, todos os adâmicos são ruins. É lógico, então isso não é legal, né? Então, dentro da espécie reptilianos, existe um grupo, uma subespécie chamada draconiana, que são répteis do sistema do dragão, rebelados, grandes responsáveis pelas guerras galácticas que houveram, e são seres extremamente rebeldes e difíceis de evoluir. Tá? Então, a gente não pode confundir. Os draconianos que estão na Terra são membros do governo oculto e são terríveis. São gente como nós.
ou talvez até um pouco piores do que a média humana. Tá? Mas os reptilianos, como espécie, são seres em diferentes níveis de evolução, como nós, adâmicos, também somos. Então você encontra desde reptilianos extremamente sábios, como são os ancestrais dragões, que tem um conselho de dragões na galáxia, tamanha evolução que essa subraça chegou, até os draconianos, que são os piores da espécie reptiliana. Tá? E no meio você tem toda a gradação evolutiva, como você tem dos adâmicos também. Se você pegar um adâmico das Pleiades, ele é mais evoluído do que nós, adâmicos da Terra. Não é? Nem por isso todos os adâmicos são excelentes como os pleiadianos, nem medíocres em evolução moral como os terrícolas. Entendi, não, ótimo. Vou ter uma ótima pergunta para fazer, mas deixa eu só antes fazer uma propaganda aqui dos nossos canais. Pessoal, se você está assistindo no Instagram ou no YouTube, segue a Mônica Medeiros lá no YouTube dela, Mônica Medeiros, e também segue Espiritismo Raiz, Eduardo Sabag, que sou eu no caso. Nós vamos dividir esse vídeo em dois. Vamos postar uma parte na Mônica e uma parte no meu. Então, fica ligado nos dois canais, tá? Bom, Mônica, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou dos adâmicos, né? Então, os adâmicos, eles estão na Terra e também estão em outros lugares, certo? Mas por que eles foram criados nessa base biológica? É por conta das condições de cada planeta? É assim, por exemplo, por que a gente aqui não é reptiliano? Exatamente como está escrito no livro dos Espíritos, né? Houveram várias raças que saíram, tá? E uma se tornou predominante em cada mundo. Exatamente como está escrito no livro dos Espíritos. Verdade. Então existem planetas onde você tem um sol mais potente, e aí você tem seres de sangue frio, como os répteis, que moram lá, né? Nós não conseguiríamos sobreviver em planetas de sol mais forte, entendeu? Porque o nosso sangue é quente. Então foi a própria biologia planetária que fez com que um filo genético evoluísse mais do que os outros. Aqui na Terra deu certo com os mamíferos. Nós nos tornamos predominantes, tá? Mas como está escrito lá no livro dos Espíritos, e como até Camille Flammarion fala em Urânia, né? Existem seres vegetais, árvores, existem planetas onde a espécie vegetal é a mais evoluída, e existem até seres de silício, como está escrito no livro dos Espíritos, né? E eu perguntei isso para a Sheiliana, que é a pleiadiana com quem a gente trabalha já, sei lá, há 15, 16 anos, 16 anos, se ela conhecia seres de silício, né? Se ela tinha alguma notícia, ela falou que tem vários planetas em que a espécie predominante são seres de silício, e ela falou que são seres extremamente sábios, verdadeiras âncoras energéticas de energia cósmica. Olha que interessante, né? Interessante que mesmo. Tem comunicação, muito interessante. Então, muito interessante. Então, é assim, se a gente juntar o que o Kardec codificou, recebeu de informação, com o que vem os extraterrestres falando aí ao longo do tempo, a gente faz uma enciclopédia, certinho. Dá certinho. Não, Kardec adiantou muita coisa, né? E deixa eu perguntar uma coisa. Por exemplo, sobre os Greys, é o mesmo princípio dos reptilianos? Existem os bons e ruins? Ou não? Isso, exatamente. Quando os Greys começaram a vir para a Terra, veja, os Greys, por interferência dos insetoides, uma sub-raça insetoide, interferiu no planetário dos Greys, né, lá em Zeta Reticuli, e ensinou para eles tecnologia de clonagem. Eles se tornaram extremamente materialistas, não acreditando mais na existência de um espírito, né? Então eles começaram a fazer clones porque eles não queriam morrer. Eles faziam escravos que doavam corpos para eles, partes de membros, né? Para fazer um transplante. Nossa. E isso acabou com a diversidade biológica dessa espécie, que são os Greys, são os baixinhos, né? Acabou com a diversidade biológica, eles pararam de reproduzir, então a raça foi condenada à extinção. E aí os reptilianos, os insetoides começaram a procurar um planeta onde houvesse um DNA raiz que eles pudessem miscigenar com o DNA deles, criando híbridos para devolver a diversidade biológica. Um dos planetas que tem esse DNA raiz somos nós humanos, nosso DNA é raiz, né? Nós temos partes de vários DNAs, inclusive de insetoides, tanto é que o nosso genoma tem genoma de mosca também. Não sei se você sabe disso, né? Nós temos um alto percentual no DNA de mosca. Né? Graças a Deus, de barata não,
porque acho que aí a gente não ia suportar. Mas veja, existe realmente o DNA raiz da humanidade terrícola, ele é muito rico. Então, os zeta-reticulianos também vieram à Terra em busca desse DNA raiz. Muita gente diz que eles chegaram aqui por volta de 38, 39, quando tiveram em contato com o Truman, depois com Eisenhower e tal. Mas eles já estiveram aqui na época das cavernas. Só que naquela época o DNA não era bom para eles poderem hibridizar, não vingava os híbridos daqueles homens. Passaram a vingar que é os híbridos. Neandertais. Isso, antes do Neandertal ainda, né? Eles fizeram pesquisa com Habilis e com Erectus, antes da primeira miscigenação, a hibridização que gerou o Sapiens. Né? Então, esses híbridos não conseguiam sobreviver. Já os híbridos que eles começaram a fazer com o Sapiens sapiens, por volta de 43, 44, começaram a sobreviver. Então, eles chegaram aqui inicialmente para piratear o nosso DNA, abduzir, sem nenhum tipo de critério ético, né? Eles não eram confederados. Nesse meio tempo, houve um acordo desses seres com a confederação e a maior parte dos Greys migrou para a confederação, se tornando trabalhadores da luz. Tá? Então, eles são, como a vibração deles é muito similar à nossa, são eles que vêm buscar os abduzidos em corpo físico para fazer os princípios de abdução lá nas naves. Porque nós temos uma vibração muito similar, tá? Apesar deles terem um desenvolvimento mental extraordinário, muito maior do que o nosso, moralmente eles são deficitários. Emocionalmente eles são carentes de emoções. Então qual foi a troca que foi feita? Eles aprendem emoções conosco. E muitos espíritos missionários passaram a encarnar nesses híbridos que foram povoar o mundo dos reticulianos. Então, isso é um processo milenar até eles voltarem a ser uma espécie com diversidade biológica e etc. Mas eles estão a caminho disso. E, então, está havendo um princípio evolutivo. Agora, tem alguns Greys que continuam aliados ao governo oculto, aos draconianos, né? Então, trabalham do lado errado da equação, assim como tem muitos humanos. A Sheliana diz que tem até pleiadianos e orianos trabalhando junto ao governo oculto aqui na Terra, né? São espíritos rebeldes que não conseguem evoluir, entendeu? Sim, entendi, interessante, interessante. Agora eu tenho uma outra pergunta para você. No livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, ele fala que ao longo das encarnações dos organismos biológicos, os Neandertal, o Homo erectus e vários desses, os espíritos iam confeccionando as partes biológicas que eles queriam que desenvolviam. Então chegou um momento, por exemplo, que eles queriam que começasse a utilizar a fala. Então iam os espíritos e confeccionavam na questão espiritual e colocavam aquelas almas para reencarnar. E eles iam imprimindo sobre a parte biológica o organismo. O que você acha disso? Eu acho perfeito, porque foi isso mesmo, né? O Habilis não tinha capacidade de vocalizar nada, né? O Habilis fazia projeções vocais como o cachorro, o gato, o leão faz. Eram ruídos apenas, né? Eles se comunicavam muito mais dentro da frequência do campo morfológico do Habilis, como os animais se comunicam. Já o Erectus passa a vocalizar. Não é? Ele passa a vocalizar, juntar sílabas, não fala, mas ele já tem uma comunicação mais aperfeiçoada. Já muda bastante coisa, claro, né? Isso, o Erectus descobriu o fogo, o desenho rupestre começou com o Erectus, né? A cerâmica que o Habilis começou a desenvolver, o Erectus partiu já para desenvolver ferramentas mais aprimoradas. Não? Então, a mexida genética foi grande. Há quem defenda, porque você tem o Habilis surgindo a partir de 2,5 milhões de anos atrás, e o Erectus a partir de 1,8 milhões de anos atrás. Dizem que o Erectus já é uma hibridização, já recebeu uma mexida de DNA feita por espíritos ou extraterrestres, eu acho que está tudo junto, porque eles trabalham junto, né, para dar esses saltos quânticos que a raça humana da espécie humana veio dando ao longo do tempo, né? Então, eu concordo, sempre concordei com o André Luiz, eu sempre achei que era isso mesmo. Que a evolução vinha, ela caminhava em pulos, né?
Sim, muito legal. Não, eu concordo também plenamente. Eu queria saber até a sua opinião sobre isso. Aproveitando, eu vou te perguntar outra coisa. Ó, pessoal, quem está perguntando aí, o meu canal é Espiritismo Raiz, com o Eduardo Sabag, e o canal da Mônica Medeiros é Mônica Medeiros, tá? No YouTube. Eu queria te perguntar uma outra coisa. A gente sabe, por exemplo, lá no começo da Terra, antes de serem criadas as primeiras células, eles fizeram alguns estudos e concluíram que existiam proteínas, né, que poderiam se formar, aminoácidos que poderiam se formar em proteínas. Mas como que isso tudo poderia virar a primeira célula? Você tem uma... Porque a gente sabe que, você sabe muito melhor que eu, né, que uma célula é uma coisa muito complexa, perto de uma simples Nossa, proteína, né? não, é fenomenal, né? Se você pensar É, a conjuntura energética para você juntar átomos, formar moléculas, nossa, essas moléculas formarem substâncias, as substâncias isso. até o carbono entrar na equação e juntar com o hidrogênio, formando as unidades carbônicas, foram milhões de anos de experimentação. Como é em qualquer planeta, né? Os prepostos do Cristo que trabalharam aqui, esses cientistas siderais, engenheiros genéticos, é por experimentação mesmo, que ninguém ganha o pacote pronto, Sim. né? Eles já traziam o que Uhum. eles tinham da próprio conhecimento universal que eles têm, eles já traziam, mas o planeta ditava qual era a norma que ele aceitava, o que é que vingava aqui. Isso aqui era um laboratório, a Lua era uma microterra, era um laboratório, é maravilhoso. E a gente tem que Uhum. lembrar que há algo pré-terra, havia um planeta aquático enorme, né? Então, nós somos a consequência de um acidente cósmico que envolveu várias partes do sistema solar, né? Criando, inclusive, o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Esse tempo de milhões de anos, até se conseguir o primeiro eucarionte, quer dizer, a célula com membrana, por milhões de anos. Agora, a partir daí, começa a acelerar, porque o material É, genético do núcleo dispara, né? Aí é só você colocar e começar a ativar genes, e aí a natureza já faz vai o seu curso. automático. Uhum. Mas isso É verdade. aconteceu. Eles criaram e a natureza, o próprio planeta, a energia do planeta Terra, que é uma energia extremamente amorosa, né? Essa energia foi crescendo, expandindo a vida. Deve ter sido assim Uhum. de emocionar ao mais duro coração ver a vida surgindo aqui, viu? Nossa, com certeza, eu penso muito nisso, pra falar a verdade. Porque os espíritos já tinham Eu me dado essa também. resposta aí que você me deu também. Mas é claro que é sempre bom a gente fazer essas perguntas para que as pessoas possam também entender, né? Agora, eu tenho até uma questão. Eu não sei se você já viu, depois eu vou te mandar. Eu já gravei 2 vezes naves extraterrestres no céu. E eu fui avisado Ah, anteriormente pelos espíritos. Antes delas aparecerem, eles me avisaram. E eu fui pro lugar e parei e gravei. que Ah, legal. eu não vou falar. Foi muito legal, vou te mandar depois. E o que eu percebo é o seguinte: como que eles têm esse controle? Bom, a minha pergunta para você é: como que você acha que é feito esse controle, essa comunicação que eles têm com o mundo espiritual? É muito ampla, então, não é? Porque se eles têm esse intercâmbio de informações de forma rápida, efetiva, né? Como que funciona isso? Como que você compreende isso? Na verdade, a confederação só está atuando na Terra a comando de Jesus. Sim, com Porque certeza. Uhum. Jesus permitiu, porque Jesus realmente é empenhado em fazer essa escola melhorar. Né? Ele é realmente extremamente amoroso e a confederação veio para dar apoio para os nossos espíritos de luz aqui da Terra também, mas também porque essas mesmas civilizações extraterrestres vieram piratear a Terra, fizeram híbridos com os humanos, entendeu? Então, muitas Uhum. dessas raças estão aqui saldando a sua dívida. Né? Eles estão à guisa de irmãos mais velhos que aprontavam com os irmãos mais novos e vieram aqui e estão também trabalhando para a própria recuperação. E porque a gente não pode Sim. esquecer, né, Edu, que a gente não mora num planeta só, então muitos terrícolas É, estão aí nesses corpos diferentes amparando o próprio planeta mãe deles, né? É amor, é um amor que vai e um amor que vem. Os diretrizes sim. planetárias, que são os prepostos do Cristo aqui, são os que mantêm contato com o conselho da confederação. É um contato muito superior, é de 7ª dimensão para cima, então a gente não tem nem acesso. Só que eles são extremamente bem programados, né? Eles têm um planejamento assim milimétrico. Então, um Sim. avistamento ou o acionamento de uma mente humana para ter contato com eles, isso é programado
antes da gente nascer. A gente tem um reloginho lá que funciona a mil maravilhas e os nossos mentores também se encarregam da gente estar alerta para, na hora certa, mantermos o contato, entendeu? Muito legal, muito legal. Pessoal, a Mônica não está aparecendo por causa de algum problema técnico do Instagram, mas a gente vai realizar porque o que importa é o que ela está dizendo, né? Mas depois a gente vai preparar uma live mais bem estruturada, não que não tenha sido feita essa, mas é porque acabou que deu esse bug aí. Mas relaxa, assistam aí que está muito bom, o que ela está respondendo está muito legal. Mônica, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você sabe, mas eu te falei que eu sou de Sírios, né? Eu realmente vim de lá, mas por que eu voltei para cá? Porque eu tenho infinitas dívidas aqui. Eu fui padre na época da Inquisição, queimei pessoas. Eu sei porque eu lembro das minhas encarnações. Eu lembro assim de muitas encarnações minhas. Eu consigo ver elas com detalhes incríveis. Eu fiz um monte de coisa, fui chefe de escravo. Eu fiz um monte de porcaria, né? Infelizmente era assim mesmo. Eu tenho um monte de dívida ainda, eu tenho uma vida muito difícil, na verdade. As pessoas olham, acham que fazem, mas não é não. Já passei por poucas e boas. Mas eu tive um período após isso, que eu fui viver em Sírios e eu voltei para cá para reparar os danos que eu causei no planeta e para espiar os problemas, né? Aí com problemas financeiros, problemas físicos, etc. As dificuldades que todo mundo tem, né? O que você tem a dizer sobre isso? Você acompanha casos assim? Isso é normal? Esse intercâmbio de pessoas entre planetas, como funciona isso? Ah, Edu, isso é muito comum. Eu lembro de várias encarnações minhas em outros mundos também. Eu fiz parte, quando teve as guerras de Órion, eu era ruler no meu planeta, né? Meu planeta ficava lá na constelação de Capela. E a gente foi perseguir uma nave draconiana, aquela praga, destruiu um dos nossos planetas, entendeu? E nós saímos em captura daquela nave, nós éramos várias naves, estávamos em guerra, né? O nosso grupo era maior, então a gente conseguiu inativar, destruir mesmo as naves deles. E aí nós, comandantes das 7 naves, decidimos destruir o planeta do comandante draconiano para ele experimentar o que um dos nossos companheiros tinha experimentado, né? Então foi aí que a gente se arrebentou karmicamente, né? E eu vim parar na Terra na Atlântida. Mas legal que você está contando a história, desculpa, né? Que isso é legal. Eu tô só. Não, eu só quis comentar. Real, né? É que eu falei legal, ficou parecendo que eu pensei, né? Não foi isso, não. Bacana, né? Pô, que legal, não. Então, mas foi por isso que eu vim parar na Terra, na época da Atlântida, né? Como espírito exilado, né? E lógico que a gente errou mais do que acertou, senão a gente não estava por aqui ainda. Já estaríamos no planeta de regeneração. Né? Então, exato, isso aí. A Sheliana falou que a Margarete Átila, eu e o Juliano Posati estivemos juntos no planeta dela, nos preparando para essa atual encarnação nossa. Né? A gente voltou na época da Revolução Francesa, né? Voltamos para a Terra na época da Revolução Francesa, nós 3, estivemos envolvidos com a Revolução Francesa. Depois nós encarnamos separados e voltamos a nos encontrar agora no Brasil, né, para realizar o que nós precisávamos realizar com o intuito de começar a saldar as dívidas. Né? Então ela falou que nós estivemos no planeta dela como turistas. A gente ficava até meio isolado, assim, que o padrão vibratório não era condizente. Mas o que você relata é bem isso aí mesmo, Edu. Muitos de nós que temos consciência da nossa vida em outros mundos, também lembramos de encarnações nossas aqui na Terra, né? Então, é como se nós já estivéssemos mais acordados. E isso eu acho que é até condizente com o trabalho que a gente resolveu desenvolver, né? De despertando a nossa consciência, a ajudar outras pessoas a despertarem também, para que a Terra ganhe o quantum de fraternidade que precisa para poder formar o planeta de regeneração. Com certeza. Então, se a gente fizer, no seu ponto de vista, que acho que é o mesmo que o meu, se a gente fizer uma análise das pessoas que estão encarnadas na Terra, muitas delas, quer dizer, todas praticamente, vieram de outro planeta, né? Uns planetas mais evoluídos, outras mais inferiores, é tudo assim, na verdade. Uns estão passando inspiração, outros estão na questão da evolução, não é? Se a gente for ler pelo livro dos Espíritos, somos todos, né? Porque a Terra tem aí 4,58 bilhões de anos, 2,5 bilhões de raça primata humana, né, vamos dizer assim, e nós somos muito primários para ter tanto tempo evolutivo, né? Então, evolutivo primário da Terra, provavelmente nenhum de nós é.
Nós todos Sim, devemos ser com evolutivos certeza. primários de outros mundos. E a gente está brincando por aí, uma época na Terra, uma época em outro planeta, né? Mas sempre em nível de expiação e prova. A gente ainda não consegue se manter em planeta de Sim, regeneração por muito tempo. sim. E também tem a questão, né? Você pegar em 1800, tinha 1 bilhão de habitantes na Terra. Hoje nós temos 7, 8, né? Então, de onde vieram essas almas todas? Em 200 Não, anos, veio muita sem alma de dúvida. fora, né? Você vê que hoje, com todo o exílio que está tendo desde 2012, né, que eles aceleraram o exílio, o exílio não é só para planetas piores, é para retirar a migração, vamos chamar de migração, que é o nome melhor, né, Sim. migração. Nós éramos 25 bilhões de hominais no planeta Terra, entre encarnados e desencarnados. Hoje nós somos 21 bilhões, não chegamos nem a 22 bilhões. Então você vê que é gente pra caramba e o contingente externo é muito grande. Você vê, a Joana de Ângeles falou já há muitos anos atrás que em 2025 vão reencarnar 250 mil espíritos de luz na Terra. Emmanuel Nossa. reencarnou no ano 2000, Vitor Hugo já reencarnou, Einstein está voltando, Mozart está voltando, Handel vai voltar, não é? Então, puxa, pelo amor de Deus, né? Camille Flammarion já está aí, né? Já está prestes a reencarnar, então, quer dizer, a gente vai e volta, né? Gangorra, né? A gente vai para o planeta Uhum. de estágio evolutivo similar ao que nosso, para mudar mesmo, quando você não consegue fazer mais nada no orbe que você está, você vai para outro Tá para na hora de... vivenciar novas experiências, né? E é muito bom pensar assim, né? Deixa eu só fazer a propaganda aqui nossa. Sigam a gente, ó, eu vou dividir esse vídeo em dois, então provavelmente a gente faça um corte aqui. Siga a Mônica no canal dela, Mônica Medeiros, e o Eduardo no canal Espiritismo Raiz com o Eduardo Sabag, que antes era falando de Espiritismo. A gente vai colocar aí, então, essa entrevista vai estar dividida em duas partes, uma no canal da Mônica e uma no meu, tá? Então, se você está assistindo em um, não se esquece de assistir no outro. Mônica, é interessante da gente falar sobre isso, assim, é que quando você pensa dessa forma, eu tenho certeza que você também é assim. Eu não tenho muito contato com outros médiums, porque eu aprendi tudo com os espíritos. Então eu não fui assim de espírita, eu não tive essa questão. Mas o que eu tenho certeza que você pensa assim é como nós somos seres espirituais, né? As pessoas não têm essa mesma experiência, às vezes, não tem, às vezes tem, de entender que a gente tem uma vida assim, uma linha contínua, né? Nós não somos encarnados, nós estamos encarnados. Mas na verdade, você pensa assim como eu, né? Nós somos realmente espíritos. É assim que você leva a vida? Nós somos espíritos passando por uma experiência material, né? Então a gente passa É, por essa experiência por poucas décadas e aí retorna para o mundo espiritual e aí volta de novo nesse moto contínuo de buscar a evolução, né? Eu penso sim, muito exatamente como legal. você. Eu me É desenvolvi muito em bom casa pensar assim. também, Edu. Eu me Legal. desenvolvi em casa, meus mentores pediram para eu, toda quinta-feira, às 9 horas da noite, colocar um copo de água e ler Kardec e Chico, e foi exatamente assim que eu Legal. me desenvolvi em casa tranquilamente, entendeu? Depois eu fundei a Casa do Consolador e, é claro, passei a frequentar a Casa do Consolador, mas eu também nunca tinha frequentado assiduamente nenhum lugar, porque eu não Uhum. encaixava na ortodoxia, eu não conseguia encaixar na ortodoxia, né? Eu acho que quando você ergue barreiras dogmáticas, você está fugindo da lei da fraternidade. E eu sempre Sim, encarei, com certeza. não tem fronteira, a fraternidade não pode ter fronteira, né? Não pode ser eu sou Não melhor do mesmo. que você, eu não te aceito. Isso não tem nada a ver com o que Jesus ensinou, né? Com certeza. Jesus fala que a gente não pode se orgulhar de pátria nenhuma, né? E nem Não, não dessas pode, outras coisas. não pode. E deixa eu te perguntar uma coisa que com certeza essa todo mundo quer saber. O que é a data limite exatamente? O que ela está acontecendo? Por favor, responda para nós essa base em cima disso. Olha, Edu, eu assisti ao Pinga Fogo extraordinário que teve a participação do Chico. Eu já 71, eu estava com 14 anos, então eu já tinha saído da fase primeira de abdução. Foi um ET que mandou eu ler o Livro dos Espíritos quando eu tinha 11 anos. Eu já era assídua leitora da obra do Chico Xavier, adorava o André Luiz, tinha contatos com o André Luiz quando eu dormia, né? Então, o Chico foi muito claro, né? Ele falou que ele participou de um concílio logo após Sim. quando o homem pisou na Lua, em 69, e que muitos planetas, especialmente Marte,
estavam preocupados com o ser humano podendo ir além das fronteiras planetárias por causa de ser uma raça hostil e primitiva, né? E que era extremamente agressiva e dominadora. Então, algumas espécies, alguns seres da nossa galáxia advogaram, pelo número de guerras que a gente já tinha feito, a destruição da espécie humana. E aí estava aquele negócio de vamos acabar com a espécie humana, pegar os espíritos e realocar em corpos mais primitivos para eles aprenderem tudo. E Jesus, extremamente amado em toda esta galáxia, referência moral e amorosa em toda esta galáxia, tomou a palavra e disse que ele gostaria de pedir uma moratória para os filhos da Terra de 50 anos. Em que espíritos missionários viriam, espíritos de luz aportariam, o planeta estaria aberto para a confederação, e se a humanidade, até 50 anos, né, se a humanidade até 20 de julho, a data da realização dessa reunião, de 2019, não fizesse uma guerra de extermínio, a Terra entraria num momento de progresso como nunca antes visto, e nós voltaríamos a fazer parte da família cósmica quando nós estivéssemos abertos para a fraternidade entre nós humanos. Mas, que se houvesse esta guerra de extermínio, nós teríamos mais 900 anos de expiação e provas. Né? Então, é claro que a palavra de Jesus é sempre aceita, porque quem é que vai dizer não para o amor, né? Ele é extraordinário e todo mundo concordou com ele, vamos dar uma chance para os maluquinhos terrícolas. E foi estabelecido um plano para reencarnarem na Terra vários espíritos que já tinham passado pela Terra, num trabalho de elevação espiritual do planeta, de conscientização do planeta, enquanto eles próprios, em verdadeiras encarnações redentoras, entendeu? Eram encarnações redentoras para esses espíritos. E foi feito isso. Então nós chegamos à data limite no ano passado, em 20 de julho, e nós não tivemos a guerra de extermínio. E no Centro Convic já faz um bom número de anos que a tecnologia da Terra vem crescendo muito, vem se expandindo muito. Então, já começou esse processo evolutivo. Né? Como nós chegamos nessa época e não houve a guerra nuclear, se o Chico Xavier acertou mais uma vez, né, nós entramos no período em que novas guerras de extermínio não haverão. Mas veja, Edu, isso é a data limite. Não falou de vai descer nave no Parque do Ibirapuera, no Central Park, nada disso foi falado. Falou-se apenas de um progresso como nunca antes visto. Ao mesmo tempo, nós temos aí a palavra de um outro grande médium, Edgar Cayce, que fala de 3 dias de escuridão. Não é claro que não são 3 dias, é um período, seria 3 jornadas solares, não é? E que seriam momentos muito difíceis. E hoje nós temos aí um volume acentuado de pessoas propagando que a Terra vai entrar na nova ordem mundial, e pelo que os próprios espíritos dizem, não é? Essa nova ordem mundial não tem nada de luz, viu, Edu? Nada de luz. Né? Nós temos o governo oculto, né? Esse grupo de trevosos que existe na Terra e comandam a Terra já há 4.000 anos, não é? Que a nossa história vem no governo deles. Existem 2 facções. A facção atual está sendo bombardeada pela facção que quer tomar o poder, né? E essa outra facção é muito mais dura e disciplinadora, então as liberdades individuais cairiam, eles iam querer fazer um governo mundial único, uma religião só, respondendo a um papado, não é? Quer dizer, nós espíritas, assim, o Divaldo falou muito bem falado, vai chegar uma época em que talvez os espíritas tenham que se reunir embaixo de árvores, não é? Porque todo contato com a luz eles iam querer tirar. Eu, assim, particularmente, dentro de mim, eu tenho muita esperança de que isso não ocorra. Eu tenho essa esperança muito forte que isso não ocorra. Acredito que nós talvez tenhamos atingido perto dos 7% que eles esperavam que a gente atingisse, de despertar para a solidariedade, para a fraternidade, com este primeiro ceifador, que é o coronavírus, né? Que é um ceifador óbvio,
não pelo número apenas de mortes ou de pessoas em sofrimento atroz, mas pelo número de pessoas que vão entrar abaixo da linha da miséria e que somente a fraternidade vai conseguir salvar, não é? Enquanto nós acreditamos na solidariedade, o outro grupo acredita que é justamente a miséria que vai fazer com que vários países entrem aí em movimentos civis, em cataclismas civis, impondo-se uma ordem única no mundo, né, os países se unindo para coibirem os revoltosos, e aí este grupo trevoso assumiria o comando por mais 900 anos aí. Eu não acredito nisso, Edu, eu acredito na vitória da luz. Uhum. Eu acho que nós vamos ter momentos extremamente difíceis, acho sim. Momentos extremamente difíceis, estão prometidos mais 2 ceifadores, não é? Mas acredito também que se nós entendermos que somos os donos do nosso destino e que a fraternidade é o meio seguro de viver, nós conseguimos passar por tudo isso, a gente dá a volta por cima. Sabe, a gente repele esses trevosos de uma vez e dá a mão para os espíritos de luz que estão ansiosamente esperando a nossa vontade, né? A nossa decisão pela luz, entendeu? Sim, eu acho que também a nossa parte é importante, é isso que você considera também, né? Total, eu acho que eu não sou fatalista, eu não acredito na vitória do mal, eu acredito na vitória da luz, entendeu? E não vou aceitar jamais que a treva tenha mais força do que a luz. Eu acho que chegou o momento de libertação da nossa terra, deste planeta maravilhoso, lindo, lindo, lindo. E nós também, de merecermos os nossos animais, as nossas plantas, de merecerem respeito. Dos minerais merecerem respeito, né? Chegou a hora. Então, a gente está na nossa mão, a decisão é nossa, entendeu? Sim, a gente já melhorou muito também. Se a gente for analisar o passado da Terra, 100, 200, 300, 400, 500 anos atrás, hoje a gente já vive uma situação melhor, né? Mas estamos sempre sendo ameaçados por essas... A visão é muito maior, a visão ecológica do planeta é muito maior. A visão com a criança, com o adolescente, com o idoso, mudou demais. Você vê, a Nova Zelândia decretou todos os animais são seres sencientes. Então, assim, existem muitas bolhas de nova terra. Eu estive no Butão, Edu, faz uns 3 anos, 2 ou 3 anos. Edu, é um dos países mais pobres do mundo. Lá você respira uma psicosfera de paz, de fraternidade. Eu nunca me senti mal, eu adoro o Brasil, amo o Brasil. Quando a gente chegou de volta no Brasil, eu me senti mal com a diferença de psicosfera, Edu. Então, um país pobre que é capaz de viver pela lei da compaixão é um exemplo para o mundo. Você entendeu? Veja, olha que interessante, as crianças lá vão para a escola com 3 anos. Sabe qual é a primeira matéria que elas estudam? Empatia, compaixão. Sério mesmo? A vida, que legal. Isso, Olha, então perceba, já existem muitas bolhas de nova terra, sabe? Muitas bolhas. A gente tem que apostar na vitória da luz, né? Porque se você estiver num quarto escuro e acender um palito de fósforo, você ilumina. Entendeu? O quarto inteiro. É só isso. A gente chega lá, cara. Também chama atenção, né? Esse é o problema também. chama atenção. É uma batalha, não é verdade? Ih, alô? Mônica? Não, Mônica. E agora cortou um pouquinho. Agora voltou. Tá aparecendo. Ah, agora sim. Pô, que bom, hein? Tenho certeza que a gente recebeu uma ajuda aí, hein? Eu tenho certeza que a gente recebeu a ajuda dos espíritos. Que bom, que deu certo, graças a Deus. Pessoal, vocês estão perguntando se vai ficar no YouTube? Nós vamos colocar sim no YouTube, um pedaço no canal da Mônica, um pedaço no meu canal. Meu canal é falando de espiritismo, que na verdade agora é Espiritismo Raiz com Eduardo Sabag, e o canal da Mônica é Mônica Medeiros. Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta, Mônica. Por exemplo, eu vejo na minha casa vários guardas espirituais. Isso quer dizer porque nós estamos sempre nessa guerra, né? Vários, às vezes com roupa de Império Romano, às vezes com roupa de soldado, às vezes índio grande assim, mas o papel deles, pelo que eu já conversei com eles, óbvio, né? É fazer a proteção externa para interna da questão espiritual, né? Isso é o tempo inteiro em todos os lugares.